Estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje, como você pode ver, a gente tem um cenário aqui muito especial de café da manhã, porque nós vamos falar de comida, especificamente sobre receitas. E é por isso que eu trouxe aqui uma convidada especial. Ela é a Lucilene Elias, que além de mãe, sogra, é avó também de 7 netas, inclusive 6 netas. Inclusive também das minhas netas, né? Sim. Que ela é mãe do meu genro. E ela é autora de um livro muito legal que foi inspirado por Deus, que hoje nós vamos falar desse livro. E eu quero já mostrar para você aqui, mais que receitas, um propósito. E nós vamos conversar com ela sobre isso. Eu já quero receber aqui, Lucilene. Seja bem-vinda. Primeira vez no Batom e Bate-Papo. Sim. Primeira vez. Primeira vez. Muitíssimo obrigada. Me senti honrada com esse convite de estar com você aqui. Pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite. Amém. Muito obrigada. E a gente tem aqui também as pastoras que fazem parte aqui do Batom e Bate-Papo. Pastora Valéria e também a pastora Dalva. Bom ter vocês aqui. Obrigada, pastora. Fica conosco aí até o fim. Tem muita coisa jóia, tá? É verdade. Hoje o nosso programa está uma delícia, né, pastora? É verdade. Olha, deixe-me começar aqui falando um pouquinho desse livro, porque nós vamos comentar não só a respeito da experiência da autora, né, Lucilene Elias, mas também do conteúdo do livro. Então, é um livro que traz 150 receitas deliciosas, eu já provei algumas, e ele ensina também como preparar cada uma dessas receitas. E é muito bom aqui a gente falar sobre isso, até porque essa prática de cozinhar hoje, ela é um pouco esquecida e às vezes até desvalorizada. Nós vivemos numa época aqui do fast food e as pessoas às vezes querem tudo pronto. Tem hora que é bom mesmo. Mas nós queremos falar também desse momento aqui tão importante de cozinhar que pode ter um propósito na sua vida. E eu quero já deixar essa pergunta aqui. Será que existe mesmo um propósito em comer? E eu quero já perguntar aqui a Lucilene. Tem propósito em comer, Lucilene? Com certeza. Eu vim de uma família que meu pai e minha mãe eram políticos, então na nossa casa a mesa estava sempre repleta. Toda hora chegava alguém. Então eu comecei a interessar pelas receitas, as comidas já nessa época. E como interior, assim, as vizinhas também, né? A casa das vizinhas, quando se fazia um biscoito, uma coisa, trocava receitas. Então eu fui guardando isso e cada receita que eu achava muito boa, especial, eu anotava num caderninho. E a minha intenção, na verdade, era só deixar esse legado para as minhas netas. Para minha filha, que já estava mais acostumada, né, meu filho, mas também para as minhas netas, que eu preocupei com isso. E fui guardando essas receitas, uns textos também, que eu sempre gostei de escrever. Sim. Às vezes viajava para a praia, ia ler a Bíblia e ficava assim encantada, maravilhada. Eu escrevi algum texto sobre isso. E fui guardando. É interessante você mencionar essa questão da Bíblia. Eu acho que a gente deve até colocar isso aqui para o ouvinte também, porque a Bíblia começa com comer. Sim. Não é interessante? Não é por acaso que a Bíblia começa com comer. Então, a gente vê ali em Gênesis, né? E o problema, realmente, do pecado foi porque o homem e a mulher comeram errado. Sim. Então, comeram da maneira errada. Mas o alvo de Deus é que eles comessem da árvore e estariam comendo de Deus. Então, na Bíblia, comer tem um significado muito especial, né? Com certeza. Eu queria até perguntar aqui para a Dalva e para a Valéria, vocês são cozinheiras? Sim. Eu sou, pastora. Porque nós estamos aqui ao lado hoje de uma excelente cozinheira. Ela não é só autora de livros, ela é cozinheira. Eu não chego aos pés da nossa convidada, imagina. claro. Mas assim, eu me arrisco em algumas receitas. Mas você cozinha. Cozinho. Valéria cozinha. Olha, pastora, eu faço trivial. Eu nem Já tá sei bom. se eu conseguiria me
intitular como cozinheira, mas eu creio que livro de receita é uma coisa que estimula muito. E eu gostaria de contribuir muito falando de uma receita que eu fiz daqui, mas isso vai ficar A para daqui gente um vai pouco. falar sobre isso. Lucilene, eu quero começar aqui também mostrando o livro. Já mostrei aqui, vou mostrar novamente, mas falando sobre o tema que você colocou mais que receitas, um propósito. Então, o que realmente levou você a escrever esse livro usando esse tema e não apenas deixar o foco só nas receitas? Na verdade, pastora, o propósito, eu não sei nem se as receitas são mais importantes ou se o Sim. propósito, porque foi uma maneira que eu encontrei de chamar a atenção das pessoas através das receitas. Elas vão olhar a receita, ter curiosidade, mas vão ler esses textos. E esses textos eu fiz todos eles com a mesma estrutura. Eu coloquei um título, um assunto, eu falo o versículo onde está na Bíblia e desenvolvo sobre aquilo. Então, isso para mim é importante, porque o propósito para mim é o quê? Levar a palavra, linkar essa comida com esse propósito, com esses textos. Porque quantas coisas aconteceram em volta de uma mesa, por exemplo, né? Muitas coisas aconteceram. Então, assim, esse propósito de colocar uma mesa para a família, ter um dia de comunhão. Tem uma sugestão aí de um texto que eu falo, separe o dia da comunhão, que seja uma vez por mês, onde só a família reúna, onde não tenha convidados de fora, só a família. Inclusive, você fala aqui sobre comunhão, né? Eu vou ler uma parte aqui e depois eu queria até que a gente comentasse também, porque eu acho muito interessante. Além de você estar fazendo a receita, você acaba lendo ali um texto que vai ser edificante para você. E aqui você fala sobre o dia da comunhão e você sugere criar um hábito na sua casa. E a frase que está aqui, celebrem a vida e o momento de comunhão, porque comunhão significa sintonia de sentimentos e identificação. Realmente, nós somos crentes e a gente faz muita comunhão. Gostamos comunhão bastante. na célula. E nesse final de ano, com certeza, o que não vai faltar é comunhão. Isso. E é algo muito importante. A comunhão já é um propósito em si, não é verdade? Então, quando você faz a comunhão para ter comunhão, não é só para comer, né? Exatamente. Isso acaba sendo algo muito poderoso na nossa vida, né, Valéria? Como que você tem muitas pessoas experimentado isso? Sim, tem muitas pessoas que até falam muito sobre a experiência da mesa. A mesa é uma experiência. Existe um livro que fala sobre isso, né? A experiência da mesa. É o tema de um livro. Ah, tá. Eu sei que eu gosto muito da experiência. E duas coisas me chamaram muita atenção, tanto a preparação que você coloca aqui, quanto o objetivo. Você mesmo deu algum exemplo que a gente estava conversando aqui, que a sua filha, uma vez, as suas netas, falaram para sua filha vir uma mesa arrumada e perguntar quem vem hoje. Só que a sua filha tinha preparado algo para a família em si, montada, e a criança se sentiu importante. Então, valorizar as pessoas da sua família, essa sugestão que você colocou no livro, de ter um dia para a sua família, eu acho isso muito importante. Por quê? Porque uma das coisas boas também para a comunhão de fim de ano é honra, né? Então, você honrar aquelas pessoas que estão ali com você todo o tempo, porque às vezes a gente pensa que você vai montar uma mesa, colocar uma louça diferente só para as visitas. Não, celebrar é um princípio bíblico. É verdade. Agora, sim, Dalva. Isso que a Valéria falou, pastora, de quando nós sentamos à mesa, nós estamos também nos conectando. Eu acho isso tão importante. Tem uma frase que ela colocou no livro que eu gostei muito, que fala assim, o lar é onde o coração se forma, mas a mesa é onde ele se conecta. E é verdade. É verdade. Porque quando nós sentamos à mesa, eu olho no olho do outro, eu tenho a oportunidade de falar algo que talvez no dia a dia, na correria, eu não falaria. A comunhão é isso, né? Na verdade, você poder conversar, ouvir, contar histórias, né? Isso. Agora, antes da comunhão, vem as receitas, né, Luciana? Então, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos falar sobre esse prazer de fazer uma receita. Você
tem prazer em cozinhar, não é, Lucilene? Tem. Eu tenho um segredinho também desse prazer. Por que que eu tenho esse prazer? Eu penso nas pessoas para quem eu estou fazendo aquilo. É muito bom, porque aí eu penso assim, principalmente quando é para a família. Você pensa assim, ele gosta disso, ela gosta daquilo, eu gosto de fazer o que eles gostam. Então, assim, é aquela linguagem do amor, de arte de serviço, né? Sim. Isso me dá muito prazer. Quando eu penso neles, assim, vou servir para eles, né? E eu acho isso muito importante. Ah, que maravilha. Lucilene, eu queria te perguntar algo, eu sei que é pessoal, mas você comentou conosco aqui, e nós estamos falando aqui sobre propósito. O que realmente levou você a escrever esse livro nesse tempo? Porque você já tem uma história de cozinha. Sim. Né? Então, você, como esposa, como mãe de família, você cozinhou durante anos. Sim. Você recebeu também isso da sua família, de sua mãe, avó. Sim. Mas nesse momento em especial, por que você decidiu fazer esse livro desta forma? O que te inspirou? Sim, eu sempre tive vontade de fazer um livro, mas era com outro objetivo. Na época, mas assim, aquela correria de carreira, de cuidar de filho, casa, não dava. Eu vi que naquele momento não era certo. Porque você é professora por profissão, né? Sim, eu dei aula de ciências muito tempo e depois fui cedida, o Estado cedeu para o TRT quando foi inaugurado aqui. Aí eu aposentei no TRT, que foi muito bom. Mas nessa época, quando eu pensei em escrever o livro, eu queria só deixar registrado para minha família aquelas receitas da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas vizinhas. O que já é muito bom. Só isso, era assim, sem pretensão nenhuma, assim. Queria fazer poucos volumes, não ia ser muito, e fazer para deixar para elas, guardado. Só que eu fui deixando e guardando tudo isso numa gaveta e foi ficando. E em dezembro de 2020, nós todos lá em casa pegamos Covid. E meu esposo também. E como ele já existia algumas comorbidades já, e ele não resistiu. Ele faleceu e eu fiquei assim, eu vou fazer o quê da minha vida agora? Não tem mais pai para cuidar, não tem mãe, não tem mais marido, meus filhos, cada um, graças a Deus, está na sua casa, cuidando de suas famílias. Eu sozinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Assim, me veio. Falei, eu vou tirar aquele projeto da gaveta. Aí fui atrás dessas receitas, juntei as receitas, olhei os textos, eu falava, nossa, mas eu escrevi isso nessa época, mas agora eu tenho muita coisa para acrescentar de lá para cá. E eu fui reescrevendo cada texto. E aí eu falei, e o Senhor foi me direcionando, foi muito interessante, porque essa ideia, da onde que eu ia pensar em QR Code, uma coisa tão moderna, né? Não fazia parte depois, porque nós não falamos disso ainda. Calma. É muita novidade. Mas assim, eu fui juntando. Mas o kit, na verdade, foi o contexto ali que te motivou a levar adiante o projeto. Isso, eu fui juntando tudo isso, né? E falei, agora está na hora, eu vou fazer isso, vou tirar essas coisas aqui da gaveta e vai virar um livro. E aí eu falei, agora, para mim esse livro está sempre relacionado com cura, porque no período de luto eu vivi fazendo livro, é como se fosse uma terapia, né? Sei. E não podia sair, foi ainda na época da Covid, só em casa. Aí eu fiquei assim, o tempo todo focada no livro. Com certeza, eu acho que Deus preparou aquele momento ali, né? Não tem dúvida. Para você poder fazer isso e abençoar tantas pessoas, né? Porque eu tenho certeza que vai abençoar muito. Depois você vai ver, ok? Mas nós já vamos comentar aqui. Então, você escreve aqui todas as refeições, desde o café da manhã. Sim. É isso? É isso. Então, fala um pouquinho pra gente. Aí eu fui organizar esse material. Eu dividi em capítulos, como é mesmo assim, na minha casa, na nossa vida. Aí eu pensei, primeiro, café da manhã. Aí eu reuni todas as receitas que eu gostava muito, que eu fazia na minha casa, só de café da manhã. Daí eu pensei, tem muita coisa que eu sei fazer, eu quero passar isso para as pessoas, que são receitas de alguns industrializados. Quanto menos processado um alimento, mais saudável ele é. Então, eu comecei a colocar
a receita de tempero completo, por exemplo. Aham. Receita de molho de tomate. Não precisa comprar extrato. Você pega o tomate da feira e faz. E mostrei no livro, agora posso entrar no QR Code. Sim, agora você pode falar. O livro traz um Sim. QR Code. Tem o QR Code na página que vai mostrar todos os ingredientes. Com os vídeos, com né? os Que vídeos. mostra Esses vídeos fizeram você muita mesmo diferença. fazendo a receita, Isso. né? Mas eu sempre achei, assim, nos vídeos que eu via de culinária, que briga um pouco, assim, a atenção. Fala, tem música, tem ação. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a selecionar músicas de louvor instrumental, para ficar aquela calma quando você vai cozinhar, né? Sim. Então, eu não falo nada, assim, às vezes alguma coisa, mas a maioria dos vídeos eu mostro. Como a receita é muito detalhada, porque tudo que eu falo, assim, 1 copo de açúcar, eu ponho igual, 250 gramas. Certo. 1 copo de leite. Para não errar de jeito 1 nenhum. copo comum Não de tiver o requeijão. copo. Eu explico qual copo e falo tantos ml. Aham, tá certo. Então, eu fiz isso para assim, facilitar para a pessoa e para não ter erro. Se Certo. você pegar uma receita e ler e assistir o QR Code, eu garanto que você faz igualzinho tá O no livro. resultado vai ser esse. Vai né? ser esse. Inclusive, nós temos aqui 2 pratos, né? Nós colocamos aqui uma rabanada Sim, e aquele ali é uma salada. Qual é o nome dela? salada da nobreza. Uau! Que eu que dei o nome, viu? Olha Porque ela só. não tinha nome, não. Veio pro Nossa, programa salada. certo. Veio. A Ok. nossa salada. Então, essas receitas estão aqui. Estão. Então, você traz aqui o café da manhã, o almoço, o Sim. lanche e o jantar. Sim, aí incluí também, substituindo alguns industrializados, Uhum. incluí também receitas como pratos únicos no lugar do jantar, aquelas receitas completas, que tem proteína, tem tudo. Certo. Faz só um prato e pronto, já é o Aquilo tão jantar. prático. E eu É. achei tão interessante que quando eu casei, eu não sabia fazer o café. Né? Ela falava, nossa, não sabia fazer café? Não sabia. E o que aconteceu? Quando eu abri o livro de receitas, Você viu Da a receita do café. Mas não Aí- é simples fazer café. não, aí eu falei, gente, olha que legal, porque às vezes a pessoa acabou de casar, é uma coisa simples, mas ela não sabe fazer. Uhum. Né? E esse livro, ele tem até receita de café, eu achei isso muito bom. Inclusive, eu vendi muito para presente de casamento. Não, é útil demais, uma noiva vai amar ganhar esse presente. Então, Aliás, quando você está falando aqui de uma receita, você põe algumas histórias. Inclusive, você pôs uma história aqui, como surgiu o café. sim. Né? E a Sim. pessoa acaba fazendo café e ainda Sabe estudando, a né? Eu fiz muita pesquisa também, porque foram 2 anos e 9 meses, né, de trabalho. Eu fiz Aham. pesquisa de campo aqui a respeito dos alimentos. Mas isso faz com que o livro seja diferenciado, com verdade. certeza, né? Porque Sim. realmente é mais do que receita, né? Sim, Lucilene, me diz uma coisa, você fez essas 150 receitas? todas. E algumas eu não fiz só uma vez. Hum. Por quê? Eram receitas que eu fazia todos os dias, praticamente, na minha casa. Café, por exemplo. Uhum. Só que eu precisava de uma coisa, assim, exata. Que eu fazia no olhômetro, porque eu já era Certo. acostumada a fazer. Uma colher disso, eu já sabia o tamanho, tanto que era na colher. Aí eu falei, agora eu tenho que pesar e medir. Aí eu medi água, pesei o pó, pesei o açúcar. Então, realmente são assim bem exatas essas medidas que São, você coloca são. aqui. E testadas, né? Testadas. Tem uma receita aí de um pudim, que era a receita da minha sogra, que eu Certo. fazia também no olhômetro. Eu fiz ela 5 vezes, até chegar no ponto que era aquele sabor que eu tinha lá, que me de remetia queijo? lá na casa dela, de queijo. Pedinho de queijo. Dalva, você fez o café que está aqui, a receita do Fiz, café? pastora, e deu E certíssimo. deu certo. Sabe o bom. que é engraçado que eu fiquei rindo? Porque na receita tem exatamente quanto de água, de pó, de açúcar. E um dia minha nora me perguntou, qual que é antes de fazer a receita do livro, ela me perguntou, qual é a receita do café da senhora? Aí eu falei, não tem receita. Eu não sabia dizer quanto de pó, quanto de água. Mas aí eu fiz a sua receita e ela deu certinho, ficou maravilhoso. Olha, Pois o café. é. Aí, continuando só os capítulos, né? Que aí tem o capítulo das sobremesas, e eu acrescentei um que hoje eu pratico ele muito. Esse é mais atual. Certo. É receita sem glúten. Sem glúten. Isso é bom. Não Atual, tem, bem atual. não tem glúten. Quando tem açúcar, eu uso demerara ou um mais assim. Uhum. Quando tem óleo, eu uso azeite ou óleo de coco.
Então, assim, ela ficou bem, uma E receita não compromete saudável. o sabor. Não, E eu porque eu quero fui fazer- testando também. Certo. Eu queria fazer um comentário sobre o óleo. Posso? Claro. Pode. Gente, a pastora Márcia mostrou aqui uma rabanada, que é uma receita excelente para fim de ano. Eu gosto muito. Eu cresci comendo rabanada. Nós vamos Sim. provar daqui a pouco. Então tá. E ela não é frita. Ela é comprimida no teflon, parecendo Sim. aquela frigideira. Não sei se na sua infância você fazia pão na frigideira. Eu Pão na fiz chapa. demais. Pão na chapa. Então, também tem uma abobrinha, que é uma delícia, que ela é empanada, mas também não é frita. Interessante que toda cozinheira não gosta de contar o segredo. Mas sabia que a Lu conta? A Lu conta os segredos dela e fica muito gostoso. E eu quero convidar você a experimentar essa rabanada sem ser frita. Mas é uma delícia. Olha. Ainda tem um detalhe. Ah, Ela pode ser feita com pão de milho, com pão francês e com panetone. Olha aí a dica. olha que maravilha. Muito bom. Olha, a Valéria, já que nós estamos falando aqui dessa rabanada, né? Então, eu tenho uma especialidade, uma delas é rabanada. Oh, verdade. eu A não sua sabia. A minha receita E é é da minha maravilhosa. É uma mãe. delícia. É da minha mãe. É. Mas a minha é frita. É. Então, Pastora, mas ela a não da pode entrar aqui senhora... nesse programa. Não pode entrar. A Mas Valéria já comeu Eu dessa. também. Já E amei. a fritura realmente ela Gente, dá um sabor especial à comida. Mas no verdade. seu livro você falou que não tem nada com fritura. Nenhuma receita com fritura. Olha Na aí. verdade, não que eu não goste, eu amo fritura. Quem não Uhum. gosta é mais gostoso. Algumas coisas são bem mais gostosas fritas. Aham. Sim. Mas, como eu não faço na minha casa, então Aham. eu não tinha receita de fritura, assim. Olha, bem passou. interessante isso. Foi- Olha, nós estamos falando aqui hoje, conversando com a Lucilene Elias, que lançou o livro Mais que Receitas, Um Propósito. E a gente está comentando aqui como que surgiu a ideia desse livro, o conteúdo dele. E a gente vai dar um pequeno intervalo, tá bom? Vamos mostrar para você também aqui esse livro e como adquirir. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, continuando falando sobre isso. E, claro, provando um pouquinho das receitas que ela trouxe. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa coleção de agendas 2025. Ela traz lindas estampas florais, todas com capa dura que garante a durabilidade todo o ano. É muito prática, com espaços para planejamento anual e mensal. Ela também traz um layout lindo em cada página, com um toque bem feminino, para alegrar o seu dia a dia. É uma ótima opção para você, mulher cristã, e também para presentear alguém especial. Eu já escolhi a minha, agora é a sua vez. Bem, estamos de volta falando hoje de comida. Olha que assunto maravilhoso. E a gente não está só falando, nós trouxemos aqui para vocês várias sugestões de comida. Para quê? Para você celebrar o seu final de ano com um propósito. E para isso nós trouxemos aqui, convidamos a Lucilene, que está conosco, e ela está também falando do livro que ela escreveu, Mais que Receitas, um Propósito. E eu gostaria de continuar aqui esse bate-papo falando a respeito da experiência dela de escrever esse livro, que é um livro diferenciado dos demais. Eu tenho livros de receitas na minha casa e realmente esse seu livro ele é especial mesmo, Lucilene. Ele traz textos interessantes sobre os alimentos e tem também o QR Code que ela mostra os vídeos, ela mesma fazendo ali as receitas. Então são 150 receitas, todas testadas e aprovadas. Algumas eu aprovei, outras o Aloysio aprovou. E eu gostaria de perguntar para você, Lucilene, qual dessas receitas aqui, eu imagino que tenha várias, que tem uma lembrança, uma memória afetiva que você pode compartilhar com a gente aqui hoje? Olha, uma das minhas queridinhas é a cuca de banana. E a queridinha da Laura também. Deliciosa, Ai, realmente. delícia, cuca é uma delícia. E por que eu gosto tanto? Porque a gente conhece cuca de banana com farinha de trigo, aquela Isso. normal, né? Mas essa receita em especial, ela é com farinha láctea.
ela é muito mais nutritiva e a gente come sem culpa. Aham. Porque você comendo uma coisa nutritiva, isso é ótimo. não é? Comer sem culpa é É. bom. Então, essa é muito especial. Eu faço Aham. ela sempre, sempre. E essa Laura vai receita chegando em também casa e é da pergunta sua se- mãe? Não, é um pouco mais recente, Aham. mas assim, eu fiz muito na Uhum. minha Até casa. achei que você era pessoa do Sul, porque eu conheci cuca a primeira vez em Santa Catarina. Sim. Né? O pessoal lá faz cuca uma delícia. Inclusive, nesse texto eu fiz pesquisa de campo, né? Eu Uhum. conto a história da cuca, como que ela chegou até nós, Isso. Uhum. né? Como é que Uhum. foi, realmente foi pelo sul. É pelo Sul. Aí uma ela delícia foi as muito para cucas do São Sul. Paulo, e aqui, Sim. para nós aqui até que nem tanto, não tem Uhum. tanto assim, você não vê em todo lugar. Mas no sul e em São Paulo se vê. É Muito. verdade. Olha, a gente falou aqui sobre a comunhão, né? E tudo isso tem a ver também com essa troca de informações com famílias, né? Você mencionou aqui a Sim. Laura, neta, né? Que também é minha neta, e ela realmente ama essa cuca de banana. E a questão dessa comunhão é algo que nós queremos deixar aqui também, né? Sobre a importância de você valorizar a família. Cozinhe para a sua família antes de cozinhar para convidados. Exatamente. Né? Porque isso é uma prática que você pode ter e é importante. Você não precisa saber 150 receitas, como a Lucilene. A Lucilene ela já é autora de livros, livro, né? Esse é só o primeiro de receita. Mas você pode ter aquelas ali que você sabe, pelo menos uma meia dúzia de receitas, mas faça isso com prazer. Não só algo que você volte a cozinhar ou comece a cozinhar com esse prazer e também com um propósito e, por que não, a comunhão. E a Dalva. comida, pastor, ela traz memórias afetivas, né? Eu tenho memórias afetivas de comida da minha avó. Com certeza. Eu sinto o cheiro de algumas comidas, eu falo, gente, é o cheiro da comida da minha avó. Uhum. Então, com certeza a Laura vai sempre lembrar dessa cuca. É verdade. Porque isso traz, como um perfume traz memória afetiva. E eu acho tão importante que no livro eu fiquei olhando vários tipos de receitas de comidas. Não são comidas difíceis de fazer. Não, é o dia a dia, É não o é, dia a dia, Lucilene? são comidas sim. boas, práticas, que para quem não cozinha, não tem o Uhum. hábito, ela vai conseguir fazer. Tá. Fala pra gente, então, alguma coisa que você sugere em cada um dessas comidas que normalmente já fazem parte do nosso dia a dia. O café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar. No café da manhã, eu amo o biscoito que era da minha avó. Essa Aquele receita não é biscoito enroladinho. frito, né? Porque não tem fritura. Assado. Assado. Biscoito de queijo normal. Só que Aham. ele tem um jeito especial de ser enrolado. E eu explico como que enrola. Uhum. Põe o garfo, depois enrola. Eu mostro no vídeo Certo. como que enrola. Então, eu amo esse biscoito. Eu gosto demais. Esse é o preferido dele. E ele é pequenininho, né, Lucilene? Ele é pequenininho. Eu peso cada um assim para ficar mais ou menos do É. mesmo tamanho, né? Sim. Eles são menores. Eu gosto demais. No substituindo os industrializados, eu amo o molho de tomates. Por quê? Uhum. Eu falo para as meninas, falo, vamos comer agora espaguete verde, que é a abobrinha fatiada no ralo, eu faço aí, dou uma refogadinha nela e ponho esse molho por cima. Então eu sei que elas estão delícia. comendo coisas assim, naturais, não tem nada artificial, não tem nada processado. Uhum. Então eu gosto muito do molho de extrato. Eu tenho, congelado. Uma sugestão. Quando tem muito tomate na feira, assim, que está naquela época boa, tomate madurinho, Certo. eu compro uma quantidade maior e Olha que faço o legal molho isso. e congelo. Deixo Aham. congeladinho Você na hora. congela o molho. O pronto. molho. Eu Ah, divido tá. em Que é a potes, receita que está aqui. tá aí, e eu ensino a fazer isso. Eu mostro facilitando a vida na cozinha. Uhum. Aí eu já coloco os potinhos congelados. Eu- Essa que eu vou dica de usar. facilitando a vida na cozinha são boas demais também. Mas você Aham. sabe o que, Bem que eu achei prática. interessante? É que eu vi uma foto uma vez de você com as suas netas, toda a caráter na cozinha. E eu comecei a fazer bolo com as minhas netas. É muito Trouxe uma divertido. surpresa aqui para você. Depois, no final, vou te entregar para te agradecer. Porque tem sido uma experiência tremenda fazer bolo com as minhas netas. É muito bom. Mas você sabe o que eu achei interessante, pastoras? Uhum. E você, ouvinte? A Lucilene é uma mulher profissional, é uma mulher professora, é uma bióloga, entende de alimentos. Mas você sabe, a coisa que mais destacou na vida dela e que ela está deixando como legado é aquilo que ela vivenciou em família. É a experiência
da Com Lucilene é uma experiência de uma mãe, de uma esposa e de uma avó, preparando algo que tinha valor para ela, que era agradar a sua família. Então, assim, interessante, né? Às vezes você é uma esposa, uma mãe, uma dona de casa e acha que, talvez, hoje em dia não mais, mas algumas mulheres acham que não tem valor o seu papel de mãe, de esposa, de avó. Deixa eu só te falar, tem muito valor. E hoje a Lucilene está deixando um legado aqui para nós, que é esse livro. Você queria deixar para suas netas, noras e filhas, mas Deus queria deixar para nós. Quero convidar você a desfrutar do que eu estou desfrutando. Faça bolo com as suas netas. Se você não tem neta, faça com as suas filhas. É verdade. Olha, você poderia deixar, eu acho que isso que a Valéria falou é muito importante mesmo, e esse final de ano é uma excelente oportunidade para que a gente possa fazer isso, né? Então, filhos, netos estão de férias e você tem essa oportunidade de fazer, claro. Eu queria que você falasse para a gente aqui algumas sugestões para o ouvinte de pratos que você tem aqui a receita para esse final de ano. Às vezes uma visita em casa, um jantar em família, ou própria ceia do Natal, né? Que tem alguns pratos ali que já são tradicionais. Fala para a gente algumas sugestões para esse momento de fim de ano. Sim, no capítulo do almoço eu gravei um vídeo sobre saladas, várias, inclusive essa da nobreza está. Essa salada da nobreza. Isso, por quê? Porque a gente costuma fazer final de ano, quando vai receber, sempre as mesmas saladas. O pessoal gosta e faz sempre a mesma. Aquela salada com um molho. Isso, um salpicão, uma coisa assim, né? E lá tem várias receitas. Tem receita de salada de ricota, por exemplo, que tem todas as verduras em volta, mas o ponto principal é a ricota temperada. Eu falei, aí tem o vídeo das saladas de modo geral, que eu acho muito, muito interessante, porque eu gosto muito de salada. Então, eu tenho essa sugestão para acompanhar, porque, na verdade, as carnes, os restantes, assim, é o tradicional, né? Sim. Sempre é o peru, o chester e tal. Essas receitas eu não tenho aí no livro, porque elas são já praticamente pré-preparadas, né? Só colocar no forno. É verdade, já vem temperado, né? Mas esses complementos eu acho que são bem interessantes. E pega bem, casa bem. As sobremesas também, né? Sobremesa, a gente E eu vi também aqui que você tem receitas de bolos, né? Sim. Hoje tem muita casa de bolo. Antigamente não tinha, né? Você comprava essas coisas ou fazia em casa. Sim. Mas hoje tem muito. E você coloca aqui também. Inclusive, você fala, numa das receitas, você fala sobre excelência. Não é só o bolo. É a excelência de fazer o bolo, né? E tem um detalhe, pastora. Por exemplo, quando você compra, eu não estou falando mal de casa de bolo nenhuma, porque é uma bênção. Você acorde, vai lá, faz um monte de coisa. Você ligar também e pedir, tem o seu momento. Tem seu momento. Mas assim, quando você faz, por exemplo, eu uso manteiga de boa qualidade. Então, eu sei o que eu estou usando. Ó, gente. Quais, não tem nada que eu falo, nem falo em margarina, porque não entra na minha casa há muitos anos. Então, eu sei o que eu estou usando, o que eu estou oferecendo para minha família comer. Os ingredientes é que vão dar esse sabor, né? Sim, então, isso para mim é muito importante. E a casa também, eu percebo isso. Precisa ter cheiro de bolo, cheiro de biscoito. Bom, né? Mas a hora que a gente entra numa casa que você acabou de assar um bolo, assim, tá resplandecendo na casa inteira. Quer coisa melhor? E comer sem culpa, né, Lucilene? Comer sem culpa. Tem esse bolo, os bolos que você faz aqui, você tinha mencionado a respeito do açúcar. Então, eles levam açúcar? Sim. Mas assim, eu fui adaptando as receitas para fazer ele menos doce. Sei. Mas tem algum que é light, não tem açúcar? Não, nenhum light, mas assim, é bem menos do que o que normalmente se usaria. E não fica ruim. Incrível. E faz adaptações também, né? Eu vi que você põe açúcar demerara. Põe açúcar demerara. Você tem um segredinho de lombo? Porque a gente faz, muito pernil. A gente faz, né? Pernil, leitão. Ai, quem não gosta de uma pururuca? Eu tenho receita de um lombo trançado. Lombo, é porque o lombo, às vezes, ele é seco, olha, né? Isso aí é uma boa sugestão para final de ano. O nome da receita é esse, lombo trançado. Porque pega o lombo inteiro. Você divide. Aí tem no vídeo eu mostrando como que corta. Ah, tá.
Você não corta ele toda, só as tiras. Você tem um lugar que você vai segurar ele assim, ele vai ficar inteiro. Aí você corta 3 tiras e trança. Que delícia. Normal. Por quê? Porque entra muito mais tempero nessas tranças do que o lombo inteiro o só lombo furado. inteiro. Não, Ele ideia não interessante fica essa. seco e sem sabor. É verdade. Então, Olha, a tem. gente falou aqui, vamos aprofundar um pouquinho aqui, além da receita, né? Porque a Valéria mencionou aqui a questão do legado. É um legado. Essas Inclusive, tem um receitas texto. você recebeu, você provou, comeu ali, né, na sua casa. Sim, sim. Então, sua avó, sua mãe fazia, e hoje você está passando isso para os seus filhos e netos. E é claro que esse legado, ele vai muito além, né, do que o fazer em si. Ele deixa uma memória de uma expressão Também de acho. amor, de cuidado, Sim, e eu com acho que certeza. isso vai ficar também para a sua descendência, né? Sim. Queria que a gente falasse um pouquinho também sobre isso aqui, porque a casa é um lugar onde você constrói memórias Aham. que vão certeza. ficar para a sua vida, né? Para aqueles ali, sua descendência. Eu queria que a gente falasse sobre essa preciosidade, que é a família. Eu queria que a Dalva comentasse também. É de uma experiência que talvez você tenha tido, né? Na sua casa. Eu também já tive as minhas, né? Você falou da sua do cheiro, né? Aqui esse cheiro de bolo, cheiro de biscoito. A casa da de minha vó. avó tinha cheiro de biscoito. E eu gostava Delícia. muito. É uma memória muito gostosa, É. né? Quando eu lembro dela, logo vem a memória, o cheiro, né? Da comida dela. E fala um pouquinho pra gente sobre isso, Dalva, e da importância da gente cultivar isso, não perder, ok? Que é também um legado. Ela falou 2 coisas que me marcaram muito. A primeira que ela disse é o seguinte: eu escolho os ingredientes para minha família. Eu acho que quando você vai para a cozinha fazer para a sua família, é uma demonstração de amor. Você está falando, eu amo a minha família, eu quero fazer o melhor para ela. Eu posso comprar, sim, um bolo na casa de bolo, eu posso comprar uma comida pronta, e eventualmente eu vou fazer isso, né? Por causa da correria da vida. Mas quando a minha família sabe, hoje ela fez a comida para nós. Lá em casa tem uma coisa muito engraçada. O dia que eu vou para a cozinha, eu tenho um prato que eu faço que todo mundo gosta. Não é nada rebuscado, mas todo mundo gosta, que é uma sopa de verdura. Eu aprendi a fazer essa sopa para fazer os meus filhos comerem verdura. E todo mundo gosta. Até a minha nora, que chegou agora, gosta. E aí, o dia que eu falo, eu mando no grupo da família, hoje tem sopa de verdura. Eu não preciso chamar ninguém. Todo mundo vai para minha casa. Inclusive, uma vez o Marcos estava doente, você fez a sopa para ele e ia levar. Foi. Chegou e comeu a sopa, você Foi. teve que fazer outra. Você lembra disso? Foi. Porque eu acho isso tão importante, porque é o que a senhora falou, é uma memória que guarda, e quem está recebendo, recebe como uma forma de amor. Com certeza. Né? E a outra coisa que ela falou, que eu achei muito interessante, foi que ela disse que ela não faz nada industrializado, ela escolhe os ingredientes. Por quê? Porque tem um alvo. Né? Você não colocar à mesa coisas que vão prejudicar a saúde de ninguém. Sim. Então, é esse cuidado que eu acho que só a mãe, a esposa. Eu acho que é você não colocar a comida como sendo o prato principal, mas as pessoas. As pessoas. Exatamente. Então, Sim. as pessoas é que são a prioridade. Importante. Né? Quando você valoriza a pessoa, quando você valoriza ali a própria comunhão, seja com a família ou com irmãos, aquela comida ela vai ser preparada também com amor. É verdade. E a receita vai vir para ajudar você a fazer com amor. Porque às vezes faz com amor, fala, não tá bom, mas foi feito com amor. Eu fiz muitos com amor, porque pastora que não ficou bom. Eu vou contar uma história aqui que foi com amor. Com amor e carinho, mas não deu certo. Mas histórias. A gente não está falando de memória. Comida, ela ativa a memória. Sim. E eu me lembro há muitos anos atrás, a Luísa e eu, nós éramos recém-casados, e o pastor Azaf veio a Goiânia para ministrar na igreja. E alguém naquela época, assim, de última hora, falou assim, olha, quem vai levar o pastor Azaf para almoçar? E aí o Azaf já falou, Aloísio, hoje eu vou comer na sua casa. E era assim, 11 horas da manhã já, quase meio-dia. E
E o Aloysio me liga falando, olha, o Azaf vai almoçar em casa. E eu falei, como assim o Azaf vai vir almoçar? Assim, 11 horas da manhã eu fico sabendo. E naquela hora, o que eu fiz? Usei o telefone. Não tinha como. Não tive dava que tempo, né, pedir pastora? comida. E aí eu falei, bem, vou arriscar, mas vou pedir uma comida que o Aloysio gosta, eu gosto, não tem jeito de errar. E pedi ali uma comida chinesa, que é mais rápido, um frango xadrez. E ele chegou, mas é claro que eu coloquei em vasilhas bonitas, né? E preparei. E nós recebemos ele ali, e ele comeu e falou, olha, melhor frango xadrez que eu já comi. Falei, ok. A Luísa não contou, eu não contei e ficou por isso mesmo. Mas aquilo despertou em mim um desejo, como esse livro seu. Olha só. Eu falei, eu vou aprender a fazer frango xadrez. Tá vendo? E eu fui fazer um curso de culinária. Aprendi a fazer o frango xadrez e outras coisas, claro. E depois, quando ele voltou a Goiânia, nós convidamos e eu fiz. Aí eu mesma fiz, né? E ele elogiou e Que é bom claro, que ele elogiou. até hoje ele conta essa história. Mas depois, nessa segunda vez, nós contamos para ele, né? Falei, olha, dessa vez eu aprendi. Dessa vez e a gente sou riu eu. bastante, né? Mas você percebe quando você prioriza as pessoas Aham. e não a comida em si. Isso é muito Exato. importante. Então, naquele momento ali era a opção que eu tinha. Mas é claro que depois isso me levou também a aprender. Uhum. E eu acho que nós temos que cultivar isso. Quando você pega um livro como esse, né, que a Lucilene lançou, Mais que Receitas, um propósito, eu acho que o alvo é despertar isso em nós. Isso. É que você valorize essa arte de cozinhar, ainda que você não seja uma artista na cozinha, Uhum. mas aprenda pelo menos a fazer um bom café, né, Dalva? Sim. Aprenda a fazer uma boa sopa, como a Dalva disse aqui. Eu também faço uma sopa muito boa. pastora. Então você vai Vamos ter falar. alguns pratos que vão ser bons, que vão ser saborosos. Sim. E isso com certeza vai valorizar ainda mais aquele Certamente. almoço de família, né? Ou Com aquela certeza. visita, ou aquela comunhão que você vai fazer. É verdade. E com esse livro em mãos, eu penso que você também vai ser muito enriquecida em ler essas histórias e, com certeza, né, ela vai facilitar muito a sua cozinha, porque o QR Code aqui do livro, Sim. ele traz vídeos Passo a que a passo. Lucilene está fazendo mesmo ali as receitas, e você vai poder provar de algo que já foi testado e aprovado. Exatamente. Eu quero ainda pedir aqui a Lucilene para falar um pouco mais a respeito da sua experiência, não só com a família, mas com irmãos. Você já foi anfitriã de célula, Sim. você é líder de célula, discipuladora. Então, assim, você já teve essa oportunidade de ter ali irmãos ou fazer para eles alguma dessas receitas aqui? Várias vezes, Várias porque vezes. eu sou anfitriã do meu discipulado, né? Então, reúno na minha No casa. seu caso, eles já vão sabendo que é você que fez, né? Que você não Sim, comprou. Sim. Assim, não todas as vezes, né? Porque a gente reveza e tal no lanche, mas eu já tive a oportunidade de fazer várias vezes para elas. E é assim, com um prazer enorme, sabe? É a minha linguagem de amor mesmo. É oferecer comida para as pessoas. Vão técnicos lá em casa, Ô, linguagem de pessoal. amor boa. Ótimo. Se eu não tiver uma coisa para oferecer para a pessoa comer, eu fico assim desorientada, sabe? Eu tenho que ter aquela carta na manga, Sim. porque como eu fui acostumada assim, né? No interior é assim. Vai alguém de sua casa, você não tem nada para fazer, aquele biscoito de queijo amassado e frito, Aham. eu acho que ele nasceu por causa disso. Ele é Então frito ou assado? Entendeu? responde essa pergunta. Chega alguém na sua casa, não tem nada para oferecer, Não tem e aí, Lucilene? Eu improviso. Faz o café? Não, café sempre tem, mas eu odeio café sozinho, sem nada. Eu também. Não, O seu café, ele não é corajoso. Ele vai sempre acompanhado. Sim, ele tem que estar acompanhado. Aí eu tenho meus truquezinhos, né? Você tem aqui algumas coisas rápidas. Tem assim. biscoito congelado. Qualquer dia, qualquer hora chegar lá em casa, eu tenho é bom. biscoito congelado. Olha, no aqui você freezer. ensina E também hoje a tem- congelar. Ensino a congelar, Você mostro pega- o saquinho, como acondicionar no freezer. Olha aí que maravilha. Então, eu sempre tenho um biscoitinho congelado. Esse assim
É, minha carta na manga. Olha, eu acho que Então. depois desse testemunho a sua célula vai encher. Olha, pastora. Até quem não sabe cozinhar, né, pastora Márcia? É. Eu acho assim, é um livro... Ou não tem tempo, né? ela vai conseguir tirar coisas do livro que ela jamais faria sozinha. É verdade. Isso é importante. É verdade. E a Lucilene, ela não tem essa linguagem de amor só agora que ela escreveu esse livro, não. Quero contar para o nosso participante aqui que ela liderou e foi anfitriã na rede do meu esposo muitos anos, e eu sou uma dessas pessoas que já fui na casa dela, em comunhão da nossa rede, e comia suas receitas. Né, Lucilene? Já experimentou Pastor antes Marcos do Mota livro. foi pastor dela muitos anos, para a alegria dele. Para Né? mim E também. outra coisa que eu percebi também aqui no livro, quanta sabedoria. Não sei se você herdou do seu pai, da sua mãe. Eu quero repetir, você é uma profissional como muitas mulheres, mas todas as frases de sabedoria que você deixou aqui, elas vieram da Bíblia e do seu relacionamento com as pessoas. Porque Sim. você conta aqui uma frase da pastora Márcia, uma frase do pastor Aloísio, né, de Cora Coralina, que é a poetisa, que é do nosso estado aqui, de Goiás. E você falou muita coisa aqui sobre o seu relacionamento com o seu pai. E você colocou algo que eu achei muito interessante. Você fez uma pergunta para o leitor. Se você tivesse a possibilidade de escolher um pai, você escolheria o seu pai? Então, eu acho que, como você colocou aqui, que você escolheria o seu pai, sinal que tudo isso que você construiu, esse legado, muito veio dos seus relacionamentos. Sim. E relacionamento é uma coisa muito importante. E comida com relacionamento tem tudo a ver, Tudo né, a pastora ver. Márcia? Claro, Tudo a ver. está intimamente ligado. Você falou do meu pai. Sim. Por que eu admirava tanto e a gente tinha um relacionamento muito bom? Porque ele tinha uma característica que eu mais admiro do ser humano. Ele era realmente uma pessoa humilde. Não Eu vi aqui várias frases que você pôs sobre humildade. Mas assim, ele não se achava aquilo tudo que ele era. Uhum, Para mim, que ele era. Então, Uhum. a gente tinha assunto, às vezes a gente ia para a fazenda, certo. ficava até 3 horas da manhã, só nós dois lá de fora na varanda conversando. Enquanto todos iam dormir, a gente tinha muito assunto. E a gente conversava, trocava ideias. Então, isso foi muito bom para mim. E não tive dificuldade nenhuma de relacionar com Deus, porque o meu modelo de pai foi esse. Uhum. Foi esse pai humilde, assim, disposto a se entregar. Na época, Caldas Novas não era o que é hoje, nem sonhava, né? Uhum. Era um ribeirão lá. Uhum. E ele nunca gostou de água quente, assim, piscina, nada disso. Ele ia comigo e com a minha mãe, porque nessa época meu irmão ainda não existia, porque meu irmão nasceu, eu tinha 20 anos. A gente ficava o dia todo lá, tomava banho, ele ficava sentado de calça, porque ele nem usava bermuda, não chamava hora nenhuma para vir embora, não. Nossa, Aí, Além de impressionante. humilde, era paciente. Não, super paciente, sabe? Vivia pra gente, vivia para mim e para minha mãe. Depois meu irmão chegou, né? Então eu admirava muito isso nele, sabe? Humilde, assim, Aham. Herdou essa questão de servir, né? e gostava de servir. Que Todo lindo, que mundo. lindo. Então foi muito bom. Lucilene, foi muito bom ter você aqui, falar da experiência de escrever esse livro e também falar do livro, né? Eu quero agradecer por você de estar aqui. Nós vamos deixar aqui as informações de como que você pode adquirir esse livro. Mas antes, eu quero pedir para você deixar aqui uma mensagem para esses ouvintes, principalmente mulheres, ainda que as mulheres não são apenas elas são cozinheiras. Aliás, os melhores cozinheiros são homens, né? Nós estamos perdendo os homens da cozinha. Alguns são muito Mas temos muitos ouvintes aqui, homens também. Então, para esses ouvintes e telespectadores que nos assistem, né, no Batom e Bate-Papo, deixa uma mensagem para eles a respeito dessa experiência e do seu livro, Mais que Receitas, um Propósito. Ok. O que eu acho mais importante hoje, depois da minha experiência de morar sozinha, ficar sozinha, é valorizar a família e proporcionar essas coisas que hoje eu tento fazer para a minha família. Porque eu fico pensando assim, o que seria da minha vida se não fosse a minha família hoje? Então, eu vejo o cuidado de Deus com todos, o cuidado de Deus comigo, de me proporcionar a família que eu tenho, porque eu não escolhi, foi Ele que me deu.
Eu falo isso Verdade. muito até para as minhas netas. Falo, a gente não escolhe. A única coisa que a gente escolhe é a profissão e o marido. Então, cuidado. E deixa o Senhor conduzir. Porque o resto foi o Senhor que escolheu para nós. Amém. Então, assim, a gratidão, seja grato quando uma delas põe defeito, uma na outra, fala, você está pondo defeito em alguma coisa que o Senhor te deu, é um presente. Tem certeza? Aí já fica assim. Então, assim, é isso, é valorizar a família e ter gratidão ao Senhor, porque a palavra-chave é essa, é gratidão. Quando você é grato, parece que tudo converge. Parece não, converge. Com certeza. Para o bem. Atrai as bênçãos. Atrai né? as bênçãos, né? O favor do Senhor. É verdade. Então é isso, cultiva a gratidão ao Senhor. É verdade. Amém. Quero também deixar aqui, Dalva e Valéria, quer deixar alguma mensagem? Eu quero deixar uma notícia boa, posso? Claro. Nós vamos sortear 2 livros nesse programa. Oh, que Olha maravilha. só, eu quero falar para você como que você vai participar desse sorteio. Você vai mandar um WhatsApp para o número 99997-2005 e vai escrever, né, nessa SMS o nome desse livro aqui, Mais que Receitas, um propósito. Amém. Dalva? Eu queria deixar uma palavra para essa mulher que ela tá olhando para nós e falando, gente, eu não consigo cozinhar. Consegue. Mas eu quero dizer que você foi criada por Deus com dons e que Deus te deu o dom de cozinhar. Quando eu me casei, eu também achava que eu não sabia cozinhar. Mas Deus te deu o dom e Deus te deu o livro da Lucilene. Com o dom e com o livro, Vai dar certo. Algo bom vai acontecer. Vai acontecer. Cozinhe para sua família. Nós vamos encerrar aqui hoje o nosso programa Batom e Bate-Papo e deixar aqui para você esse livro, mais uma vez, da nossa querida irmã Lucilene Elias, Mais que Receitas, um propósito. E eu tenho certeza que esse final de ano e os próximos vão ser muito cheios de alegria e de comida, ok? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa.